Olá, meu nome é Juliana, sou graduanda de enfermagem da Cruzeiro do Sul, sexto semestre H. Esse é meu grupo, é composto pela Amanda, Beatriz, Jéssica, a Laís, o Rony e a Suelen, e eu. Vamos entender melhor o que é a doença hipertensiva específica da gravidez, classificada pelas siglas D, H e G. É uma complicação mais frequente na gestante que acarreta no aumento dos níveis pressóricos da gestante e constitui a primeira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal, levando a gestante à pré-eclâmpsia e à eclâmpsia. A pré-eclâmpsia trata-se, em geral, do aumento da pressão arterial após 20 semanas de gestação, acompanhado de proteinúria, que é proteína na urina. Sintomas que fortalecem a suspeita são presença de cefaleia, distúrbios visuais nessa paciente, dor abdominal, e sinais que fazem são aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. A pré-eclâmpsia geralmente se classifica entre leve e grave, e os sinais de gravidade é classificada como grave na presença de um ou mais sintomas acima informados. Pode também ser sobreposta à hipertensão crônica, apresentando-se principalmente pelo surgimento ou aumento da proteinúria em gestante hipertensas após 20 semanas de gestação. A eclâmpsia, segundo o Ministério da Saúde, consiste por presença de convulsões tônica-clônicas generalizadas ou coma em mulher como qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto ou no puérpero imediato. O diagnóstico diferencial, gestantes com fator de risco, ou seja, história de aumento da pressão antes da concepção ou em gestação prévia, especialmente antes de 34 semanas, presença de diabetes, doença do colágeno, ou doença renal vascular, ou parenquimatosa, e mulheres com gestação múltipla devem ser triadas com hematrócito, hemoglobina, contagem de plaquetas, creatinina e ácido úrico. Para comparação posterior, além desses exames de sangue, é importante também a solicitação de ultrassonografia para constatar a idade gestacional, ultrassonografia entre 25 a 28 semanas para a correta avaliação do crescimento fetal. Nas mulheres com aumento da pressão arterial antes de 20 semanas, além dos exames acima, devem ser investigadas causas secundárias possíveis. Já gestantes que apresentam aumento da pressão arterial ou agravamento da hipertensão prévia após 20 semanas, devem seguir os exames propostos com suas justificativas expostas. Importante saber também que, ao contrário da tensão arterial elevada, a hipertensão, a pré-eclâmpsia e a epilepsia não respondem aos diuréticos, fármacos que eliminam o excesso de líquido do organismo, nem as dietas de baixo teor ao sal. Aconselha-se que a mulher que consuma a quantidade normal de sal e que beba muita água. O repouso também é muito importante. Em geral, também é aconselhável essa paciente, essa gestante, virar-se sobre o lado esquerdo, visto que assim exercita menor pressão sobre a grande veia do abdômen, que é a veia cava inferior, que devolve o sangue ao coração e melhora o fluxo sanguíneo dessa paciente. Em certos casos, pode ser administrado sulfato de magnésio por via endovenosa para fazer descer a tensão arterial e evitar as convulsões também. Em caso de pré-eclâmpsia ligeira, mais leve, acamamento pode ser suficiente, mas a mulher deve consultar-se ao médico de 2 em 2 dias, se não melhorar com rapidez, deve ser hospitalizada. Se o problema continuar, o parto deve ser provocado quanto antes. Uma mulher que sofre de pré-eclâmpsia grave deve ser hospitalizada, permanecer na cama, o fato de administrar líquido, sulfato de magnésio por via endovenosa, muitas vezes alivia os sintomas dessa paciente. Em 4 a 6 horas, a tensão arterial, no caso a pressão arterial, costuma baixar até atingir valores normais e pode-se proceder o parto sem correr nenhum risco dessa gestante. Se a tensão arterial continuar alta, são administrados mais fármacos antes de se tornar ou provocar o parto também. Uma importante complicação, e é importante falar da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia grave, é a síndrome de HELP, que consiste nas seguintes informações: a hemólise, a distribuição dos glóbulos vermelhos, o aumento das enzimas hepáticas nessa paciente, indicam lesões hepáticas, contagem de plaquetas, o que indica uma deficiência da capacidade de coagulação do sangue. É um problema potencialmente grave durante e depois do parto também, essa parte de coagulação. A síndrome de HELP é mais provável que apareça quando se atrasa a instituição do tratamento da pré-eclâmpsia. Se surgir a síndrome, deve-se fazer uma cesariana urgente. O método disponível mais rápido, não ser que o colo do útero esteja suficientemente dilatado para permitir um rápido nascimento pela vagina mesmo.
A avaliação de enfermagem. Aferir sempre a pressão arterial rigorosamente dessa paciente. Possivelmente verificar a pressão arterial, aferir a pressão arterial com a paciente sentada ou um decúbito lateral esquerdo. Avaliar os sinais e sintomas, como edema, oligúria, dor epigástrica. Verificar resultados importantes sobre proteinúria, que é o exame de urina, conforme a rotina, né, de pré-eclâmpsia leve ou grave. Solicitar também trombocitopenia, verificar exames de enzimas hepáticas. O diagnóstico de enfermagem é importante. Pacientes com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia pode ser obtidos os seguintes diagnósticos de enfermagem: um aumento da retenção hídrica relacionado às alterações fisiológicas dessa paciente, hipertensão gestacional e aumento de risco, sobrecarga hídrica, alteração da perfusão tecidual, cárdica, cerebral, fetal, relacionada à alteração do fluxo sanguíneo placentário, risco de lesão decorrente de convulsões, déficit de conhecimento relacionado ao diagnóstico, ansiedade relacionada à preocupação com o seu feto, diminuição do débito cardíaco em virtude da pré-carga diminuída ou terapia antihipertensiva. As intervenções de enfermagem para essa paciente, né, os cuidados. Muito importante explicar para essa paciente, para o seu acompanhante, para os seus familiares, o processo patológico que ela está vivenciando, a necessidade dos períodos de repouso em decúbito lateral esquerdo, permitir o tempo para perguntas do paciente, dos acompanhantes, dos seus familiares, manter um ambiente tranquilo para ela, monitorar os sinais vitais de hora em hora, de acordo com a prescrição médica, coletar sangue para realização de exames caso seja solicitado, instruir quanto à importância de relatar os sintomas como cefaleia, alterações visuais, tonteira, dor epigástrica, funcionar e manter um acesso periférico bom, pérvio, calibroso, aplicar medicações conforme prescrição médica, de horário, manter grades laterais elevadas para evitar lesão no caso de convulsões, preparar a unidade para essa paciente, manter um material de oxigênio terapia, um fluxômetro, catéteres, máscaras reservatórios, máscara de Hudson, macronebulizador, e esses materiais é muito importante estarem sempre prontos para utilização. Preparar e manter sempre próximo do leito dessa paciente, materiais possíveis para uma parada cardiorrespiratória. Tomar as medidas para a possibilidade de uma cesariana de urgência. Reunir também, que é importante, os equipamentos e materiais necessários para cuidados imediatos de uma possível ressuscitação de um RN. E lembrando sempre que a melhor prevenção para pré-eclâmpsia e eclâmpsia é os cuidados pré-natal. E é isso aí, galera.